Olá, YouTube! Dando prosseguimento à minha maratona de Red Velvet, vamos ouvir a mais uma música que vocês recomendaram bastante, argumentando que era algo experimental e que ia confundir a minha cabeça. O K-pop costuma fazer isso mesmo, eu não duvido que aconteça com uma música chamada Zen Zalabin, que mais parece o nome de um país da África, tipo Zimbábue, Zâmbia, sei lá, essas coisas desse gênero. É um nome não muito... eu não sei se é uma palavra, eu não fui atrás de pesquisar, eu quero ter a primeira reação inteira aqui, eu quero ter a primeira reação à forma como elas vão pronunciar isso e ao que isso significa, pelo menos no contexto do clipe eu quero entender isso. O fato é, já reagimos a Psycho, já reagimos a Wild Side e Feel My Rhythm, ou seja, elas colocaram música barroca, elas colocaram um monte de coisa que foge do universo do K-pop e aqui parece que é a obra mais experimental delas ou uma das, então... As minhas expectativas estão um pouco altas e eu estou um pouco apreensivo para dar play, não vou negar, mas é isso aí. A gente tem que reagir, a gente tem que entender a música de alguma forma. Se a música existe é porque dá para entender. É igual, se tá na internet é verdade. Vamos lá. Tá na internet só pode ser verdade, cara. Pera aí. Eu odeio, cara. Não que eu odeio. Não me entendam mal. É um ódio do bem. Se é que isso pode existir. Mas... esses efeitos sonoros não são notas, cara. Como que eu vou tirar a música pra vocês na guitarra se não tem nota aqui, bicho? Tá, buzina. Buzina, a gente já tem um cenário que parece ser um cenário mais setentista. Eu não sei, cinquentista, na verdade, um cenário bem antigo. Aqui, alguma coisa americana dos anos 50, talvez. Caminhonete estranha, eu não sei. Vamos tentar entender os efeitos sonoros e aí partimos pra música. Tá, são os efeitos de joguinhos, tá? São ondas quadradas, tchum, tchum, é efeito de... é um efeito clássico que é usado nos jogos, como já expliquei pra vocês em várias músicas. O K-pop usa muito elementos sintetizados, tanto quando querem dar efeito de EDM pra música, né? EDM, Electronic Dance Music, quanto quando eles querem colocar um efeito sonoro que funciona tanto nos desenhos animados quanto nos jogos. E nos jogos, principalmente, faz sentido porque eles usam sintetizadores parecidos com os que usam no K-pop, né? Tá, então a gente já tem um monte de som estranho acontecendo. Faz parte da música? Não sei. Então, os efeitos de entrada, de queda, de perspectiva. Are you ready for this? Tá, a gente já tem uns acordes de jazz de fundo que não tem nada a ver com o que tá acontecendo nesse baixo ou nessa bateria, que elas estão propondo notas simples e tem uns acordes totalmente tortos de fundo que só dá pra ouvir com um bom fone, são acordes de piano bem ao fundo mesmo, que já estão tocando uma coisa bem jazzística que eu acho que eu não perceberia se eu não estivesse fazendo um react, cara. Realmente bem sutil. As notas bem dissonantes de fundo, cara. Não tô pronto, porra. Tá vendo que eu tô em choque aqui? Que esse sintetizador, cara? Isso parece diatônico. Vemos. Deixa eu verificar isso. Isso é importante ser verificado. Tá, eu acho que são meio tom e elas estão fazendo um bend de meio tom, o que já é uma coisa que me lembra bastante o que Espas fez em Next Level, né? Bends de meio tom, que pega notas microtonais, o que é bem experimental de fato. Você cantar microtons, quer dizer, microtons não necessariamente, mas pelo menos semitons, o intervalo que é o mais dissonante, né? Que é o intervalo que eu expliquei pra vocês, que é esse aqui. Não, aqui. Essas duas notas não soam bem juntas, né? Por isso que elas têm que ter um intervalinho. É da subidinha.
Minha guitarra não tá funcionando bem hoje. Deixa ela quieta. Vou ignorá-la. O captador não está nas melhores condições. Ele está meio triste porque eu estou tocando pouco com essa guitarra. Talvez seja isso. Talvez porque eu tenha pego a minha guitarra antiga e comecei a tocar com ela. O cara ficou com inveja aqui a guitarra. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que elas estão cantando intervalos dissonantes aqui. Tô surpreso? Talvez. Isso aqui eu não esperava, principalmente os efeitos sonoros, cara. Muita coisa estranha acontecendo. Esses pratos que estão acontecendo ao fundo também não são sons tradicionais, são sons bastante agudos e agressivos pro ouvido. Então tem um quê de agressividade muito grande pra uma música que tá estabelecendo. Isso aqui pra mim é uma parte repetitiva. Você pensar, tá, essa é a base da música, com isso que a gente vai ter que conviver. Se for esse o caso, se isso voltar a se repetir, meu Deus, boa sorte pra quem tá ouvindo, porque é algo que a gente não espera ver em música popular jamais. Eu voltei pra ouvir de novo pra entender melhor. Muito legal esses acordes. Como que isso pode ser chamado de refrão? O que é Zim Zalabim, cara? Harmonia. Oh, acorde maior aí da época paralela maior. Não! Elas estão harmonizando agora. Uau! Essa música é peculiar, cara. Guitarra, por favor, não me deixe na mão. Eu nem sei dizer qual que é o centro tonal exato dessa música. Tenho dificuldade porque parece que ela também parte daquele princípio que eu expliquei lá na análise da Next Level. Se você não assistiu, por favor, reveja, porque foi um vídeo que eu fui a fundo na música e tem uma questão de ambiguidade lá. A música não estabelece com clareza a escala que ela está. A gente não sabe se está no modo dórico ou no mixolídio. Nesse caso aqui, pelo menos, eu não estou sabendo dizer. O que eu sei é que uma música bastante aberta, acordes, efeitos sonoros, tudo levando para um lado experimental, tudo sendo, de certa forma, tentando criar um equilíbrio entre aquilo que você aceitaria numa música popular e aquilo que você recusaria numa música popular, né? Para que ela funcione de alguma forma. O que mais me incomodou, o que mais me parece aí ser de estranho é esse refrão, a parte que se repete 3 vezes, ser entre 2 notas apenas e são semitons, ou seja, o intervalo mais tenso da música, as 2 notas que não poderiam ser tocadas juntas, notas que dão uma identidade até frígio pra música, mas eu não diria que essa música tá no modo frígio necessariamente, apesar desse semitom ser tocado muitas vezes, né? Uma música que confunde mesmo a cabeça do cidadão, muitos efeitos sonoros bem utilizados. Sobre o sintetizador, esse sintetizador mais... Ele tem uma oscilação bastante grande. Essa oscilação é importante para dar esse
esse som mais rasgado e ao mesmo tempo encorpado, né? Um som bem interessante. Os sintetizadores usados diferenciados. As vozes bem aproveitadas, a harmonia vocal no final é maravilhosa, cara. Essa parte harmônica do final eu gostei muito dela. Tem um acorde, eu acho, da paralela maior ali, que deixa tudo muito mais claro. Aquele último acorde é lindo, cara. E depois vem o Zinzalabim de novo. Uma coisa interessante desse tipo de música, que eu acho que eu já falei em alguns vídeos, mas vale a pena relembrar, é que a música, por mais que ela estabeleça uma tensão muito grande em partes que não deveria ter tensão, ela faz com que você queira ouvir de novo simplesmente porque existem algumas partes harmonizadas que te cativam muito. Elas usam intervalos bonitos também, quintas e quartas, principalmente, entre o dó e o fá e outros intervalos legais. Mas existe um equilíbrio, elas usam esses intervalos legais, a gente não sabe que escala que a gente está tocando, que escala que a gente está ouvindo, e depois elas vão para aquele lugar estranho lá dos semitons com aquele bend no vocal, né? Aquele glissando. Que é bem legal também, é um efeito sonoro que eu acho que a gente costuma usar, né? Meio pra indagação. Outro detalhe importante, talvez levemente subversivo que a gente tem aqui é a presença de uma percussão melódica. Ou seja, usar os tons como notas musicais, o que é raro porque na música nem sempre existe uma preocupação grande com a afinação da bateria. Existe uma preocupação com a afinação da bateria, mas não para afinar notas, e sim para que ela não tenha dissonâncias entre si, para não causar impacto, porque as músicas vão estar em várias escalas e a bateria vai ser a mesma em um show. Quando a gente tem uma bateria eletrônica, a gente pode calcular o pitch, ou seja, a nota de cada bumbo, de cada tom, de cada prato. E elas usam pratos com notas. Vamos voltar aqui, eu vou mostrar pra vocês que os pratos são notas aqui. Eu não tô maluco. Eu não tô maluco. Agora. Você viu? Tan, 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 tan. Agora que eu não consegui fazer o timbre do prato, é uma frequência de muitos hertz que eu não alcanço, porque eu sou um ser humano normal, né? Quem sabe algumas anomalias humanitárias consigam atingir essas notas. Eu não sou dessas anomalias. Veja só, tem... Não só aqui, na introdução também tinha uma bateria que estava com notas musicais. A bateria, cara, são tons com notas. Ou seja, você está se utilizando de um instrumento que seria rítmico para fazer melodia, o que é algo subversivo que não costuma acontecer e que só é possível na música eletrônica. E a música eletrônica está presente aqui de várias formas. A música é bastante positiva, muitos elementos eletrônicos legais. O fato da bateria ser melódica influencia muito no caráter mais tribal da música, de ter duas notas, às vezes, tocando apenas, porque com duas notas você pode fazer uma bateria tocar essas notas e não parecer muito distante, né? Não fica parecendo um xilofone, porque o xilofone era essa a proposta do xilofone, né? Que é um instrumento que é um piano, tem um corpo de um piano, mas você batuca ele, tem aquele som lá de xilofone que você já deve ter ouvido, é um instrumento bastante usado, principalmente na infância, né? Muitos mini xilofones vendem em lojas de brinquedo, é um instrumento que cativa a criança, porque ela batuca e sai um som de piano, um som bonito, um som de quase que é um som parecido com o de sinos, né? E aqui a gente não tem essa característica, a gente tem uma característica mais de bumbo mesmo, de bateria, só que com notas musicais. E é difícil atingir esse lugar. Usando poucas notas elas conseguem. A questão da ambiguidade que eu falei lá atrás é isso. Poucas notas. Tendo poucas notas, mais possibilidades de interpretação da música e ao mesmo tempo mais possibilidades de usar a bateria como um instrumento melódico e não só como um instrumento rítmico, né? Que a função da bateria é marcar o ritmo, principalmente, marcar o tempo da música. É uma música com muitos frames legais, o clipe muito bem feito. Tudo muito bem feito aqui. Uma letra bonitinha também. Eu dei uma olhada nela. Claro que eu não entendi exatamente o que tá falando. Tem um trecho que fala de terra plana. Eu não sei se é uma crítica, eu não sei se tá se referindo ao lúdico, se tá se referindo a você ter suas ideias e, na verdade, você tem que sorrir e seja feliz em Zinzalabim, seja lá o que Zinzalabim significa. Bom, provavelmente tem alguma relação com o universo que elas mesmas criaram, né? Com o universo do Red Velvet, que eu não estou por dentro porque eu não sou um assíduo ouvinte e estudioso do grupo. O que eu posso analisar para vocês aqui é a parte teórica musical, a parte da letra. Infelizmente eu não vou conseguir ir muito a fundo para vocês, mas é uma música muito positiva, muito gostosa, uma música para cima, com coisas diferentes e alguns elementos aqui eu expliquei para vocês que foram os que mais me chamaram a atenção. Efeitos sonoros bem sutis e muito bem utilizados aqui. A gente tem muita coisa interessante e cria uma música legal, uma música diferente que exige
muitas ouvidas pra entrar no seu coração, pra fazer sentido pra você. Mas depois de você ouvir bastante, certamente ela deve funcionar legal, cara. É uma música muito interessante, tem muito equilíbrio entre tensão e resolução, e isso faz dela muito diferente do que a gente tem no mercado hoje. Então é uma prova de que o K-pop já vem experimentando há um tempo. Claro que se você pegar grupos dos anos 90, desculpa ficar pulando os frames aqui, que me ajuda a me concentrar, sou meio hiperativo. Quando eu tô falando, eu fico mexendo nas coisas. Não sei se vocês são assim, mas eu não consigo ficar muito parado e focado 100%. Mas vamos tentar explicar focados agora. Nos anos 90, nos primeiros grupos de K-pop, a gente já tinha experimentalismo, certo? Eu já deixei claro isso em alguns vídeos, já ouvi alguns grupos dessa época e realmente tinha muita coisa legal lá. Mas é legal ver como isso muda conforme o tempo passa, porque essas possibilidades sônicas principalmente desse sintetizador mais estridente que tem nessa parte do meio aqui, que muda de escala e toca umas coisas mais dissonantes, aqui nessa parte vermelha. Esse sintetizador aqui, ele não era muito fácil, não se atingia um som desses nos anos 90 com muita facilidade, tinha que usar muitos filtros. É claro que era possível, a gente tem tecnologia de sintetizadores analógicos muito potentes desde os anos 70, final dos anos 60, mas o som digital era muito precário naquela época, e se você tivesse uma proposta digital, ou seja, de afinar o pitch de cada bumbo, você não ia ter um som muito claro. Tanto que você pega jogos dos anos 90, o som deles é bem precário mesmo. As ondas são bem simplórias, não tem muitos filtros. Para ter esse som aqui, você precisa de um som mais elaborado. Então, existe essa diferença, né? A qualidade sonora, a mixagem, a produção, a riqueza de detalhes que não existia naquela época. A riqueza mesmo sônica do som, né? E essa é a grande diferença, basicamente. Além de, claro, isso aqui é novo, né? Isso aqui é algo ambíguo que não foi produzido há 30 anos atrás. É algo ambíguo que foi produzido nos tempos atuais e que funciona muito bem. E que atingiu muita gente e que funciona pra muita gente. Então, é de se tirar o chapéu mesmo. Alguém produzir uma música assim e esperar sucesso, eu acho que ninguém esperaria, sabe? Ninguém em sã consciência esperaria. A indústria do K-pop realmente revolucionou no sentido de que eles sabem que eles podem puxar um pouco os limites, que ainda assim vai ter um público pra eles. Isso é maravilhoso, cara. Eu espero que eles puxem ainda mais os limites, porque quanto mais eu vejo esses grupos experimentais, mais eu fico com vontade de ouvir K-pop, e para mim é maravilhoso. Para quem ouve K-pop também, porque não fica repetitivo, então a pessoa não vai enjoar de ouvir tão cedo, e isso faz com que o gênero viva por mais tempo na vida da pessoa. Então isso é importante tanto para a indústria quanto para as pessoas que ouvem. Eu acredito que isso é fundamental. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e eu fico nessa, pessoal. Valeu e até a próxima.